que, de alguma forma, né, vocês possam ser exatamente aquilo que nós vamos propor para a vida cristã, na vida dessas pessoas. Amém? Então vamos lá, gente. Nosso tema é Jesus é a verdadeira Eucaristia. Como nós não somos católicos, né, então, Jesus é a verdadeira Santa Ceia. Mas vocês vão entender por que eu falei de Eucaristia. A palavra em grego, né, ela vai apontar para esse sentido aí, a raiz. Vamos para o próximo slide. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. E deixa lá marcadinho também Efésios 5, versículos 1 e versículo 2. Vamos dar uma olhada nesses dois textos, vocês vão entender por que eu escolhi esses dois textos para hoje. Vocês se lembram na primeira semana, quando eu falei de fome e comida? Vocês se lembram? Hoje eu vou trazer a essência, né, desse princípio, eu vou trazer o fundamento, eu vou trazer de onde eu tirei aquilo, para que nós, de fato, né, possamos compreender. Mas o desafio de hoje é justamente esse. Eu preciso que vocês reflitam se vocês estão sendo fome ou se vocês estão sendo alimento. Amém? Fome ou alimento. E qual é a dica que eu dou? Vocês têm se alimentado de quê? Vocês têm comido o quê? Por exemplo, o mundo ele tem uma mesa. Na mesa do mundo, o que nós temos? Pornografia, homossexualidade, adultério, prostituição, fornicação, corrupção, amor ao dinheiro e várias outras questões. E nós temos a mesa do Senhor, que nós vamos meditar um pouco aqui. Então são duas mesas, né, que são oferecidas. E a pergunta que eu faço é, daquilo que você tem comido, você de fato tem se sentido saciado? Entendeu? Você tem se sentido alimentado? A sua sede, ela tem sido resolvida e saciada? Essa é a primeira pergunta. Daquilo que você tem se alimentado. Então nós temos uma mesa, eu já dei alguns exemplos, e nós temos uma outra mesa, a mesa de Deus. E o que a mesa de Deus oferece? Cristo. E um segundo ponto aqui que eu quero que vocês reflitam antes de a gente começar a ministração. A fome que você tem, Cristo, Ele dá conta de resolver essa fome, essa sede? Então são dois pontos aqui. Será que a mesa do mundo está resolvendo a tua fome, sim ou não? E a segunda pergunta, Cristo consegue resolver essa fome do seu coração? Então, a partir desse ponto inicial, nós vamos começar a nossa ministração. Esse é o questionamento de hoje, esse é o ponto de hoje, né? Fome ou alimento, né? Sede ou a água, né, que descedenta. Vamos avaliar aqui. 1 Coríntios capítulo 11, 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Preste atenção nesse versículo, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Efésios 5, do 1 ao 2, vimos o exemplo de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Vamos para o próximo slide. Eu escolhi esses textos por quê, gente? Porque eles falam de adoração. Esses textos, eles falam de gratidão. Esses textos, eles falam de quê? Eles falam de comunhão com Deus. Vocês conseguem lembrar, eu estava assistindo com a Railka esses dias, aquela quinta temporada de The Chosen, né? Que é a Santa Ceia. E eu queria encorajar vocês, depois dessa ministração, assistam, né? Quem não assistiu, assistam aqueles episódios. Eu acho que vai trazer vai firmar mais, né, aquilo que a gente
está tentando passar. Mas o que vocês viram ali naquela situação, né? A gente viu uma grande mesa. E dentro da igreja, qual que é a nossa perspectiva? A Santa Ceia é um memorial. Ok, está correto. A Santa Ceia, ela é um sacramento, como diz, né, por exemplo, a Igreja Católica. Mas, gente, a Santa Ceia, ela é algo muito mais profundo do que simplesmente o símbolo. E o nosso desafio hoje, na nossa meditação, é extrair essa verdade que estava escondida ali dentro. Amém? Qual é a verdade ali? Veja, uma grande mesa, onde Deus está sentado com quem? Com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus discípulos. Olha só. Então a gente tem o símbolo aqui, mas olha, vamos mais baixo um pouquinho. Vamos afunilar. Aquilo ali é uma grande mesa. Eu amo isso aqui, né? Quando eu chego aqui, vejo essas mesas. E vocês gostam da mesa, eu fico com raiva que vocês ficam longe de mim aqui, né? Mas eu entendo, né, a questão da mesa. Mas imagine nessa grande mesa, né, como essa Santa Ceia, como essa Eucaristia, onde os filhos de Deus vêm, se sentam para ter comunhão e se alimentar. Estão pegando a visão? O mistério é forte hoje, pastor. Vamos lá. Então, a Santa Ceia é o lugar onde nós sentamos à mesa com o Senhor, onde nos alimentamos dele, em memória dele, junto a nossos irmãos, cheios de gratidão. Cheios de gratidão. Quem senta à mesa para se alimentar do Senhor são aqueles que estão com o coração cheios de gratidão. E é muito interessante porque a palavra em grego aqui, né, eucaristesas, ela vai dizer exatamente isso, né? É nessa expressão de 1 Coríntios aqui 24, ela vai dizer o seguinte, ó, e tendo dado graças. O que é e tendo dado graças? Eucaristesas. Ou seja, quem senta à mesa e parte o pão é aquele que tem no seu coração gratidão. Gratidão. Quem estuda a teologia do desejo, e um dia nós vamos trazer, se Deus permitir, alguma coisa nesse sentido, todos nós sabemos que a cobiça, a fome do coração, ela nasce num coração que não está satisfeito. A cobiça, ela nasce num coração que não tem gratidão. Se você pega Romanos 1, lá no 20 e 21, você vai ver exatamente isso. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E aí você vê a tragédia, né, que se desenrola ali em Romanos 1. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos trabalhar exatamente esse texto. E nós vamos aprofundar. Mas veja aqui, o partir o pão, o sentar na mesa, ele acontece quando o meu coração está cheio de gratidão. Próximo slide. Por favor, próximo slide. Aqui, ó. Esse ponto. Então, quem senta à mesa do Senhor para comer alegremente na presença dele, são aqueles que estão com o coração cheio de gratidão. Amém? Então, esse aqui é o primeiro fundamento. Para que eu possa deixar de ser fome e me tornar alimento, o meu coração precisa estar cheio de gratidão. Pegamos aqui o primeiro ponto? Esse primeiro ponto é fundamental. Mas gratidão com o quê? Gratidão de quê? O que Deus fez de tão incrível que eu tenho realmente que ter um coração grato e satisfeito nele e por ele? Vamos para o próximo slide. Paramos aqui na gratidão. Agora eu quero olhar para Gênesis. Vamos olhar para Gênesis, vamos olhar a criação antes do pecado. Olha que interessante. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para ser um rei e sacerdote. Mas qual é a essência daquilo que o homem é e daquilo que o homem foi feito para fazer? O homem foi feito, a primária, a principal, quando ele foi feito imagem e semelhança de Deus, ele foi feito para ser o quê? Um sacerdote. Preste bem atenção. Um sacerdote. Para quê, gente?
para que Ele possa consagrar o mundo todo que foi criado. O mundo todo que foi criado. O que é o mundo todo que foi criado? O mundo todo, ele é um grande templo cósmico, criado por Deus. Para ser o quê, meus irmãos? Para ser o quê? Vocês estão comigo? Uma grande e abastada mesa, que Deus generosamente criou, montou e nos colocou, para que nós pudéssemos nos alimentar dessa mesa. Estamos juntos? Vai ficar legal já já, calma. Mas olha só, gente, nós estamos colocando alguns alicerces, alguns fundamentos, tá? Então, o mundo, olha só, Deus entrega esse mundo como matéria. Para quê, gente? Para ele ser uma grande mesa onde nós nos alimentamos de sua bondade, generosidade, amor, fidelidade. Então, qual é o alimento do cristão? Qual é o alimento que Deus criou para ser o alimento da humanidade? A sua bondade, a sua generosidade, o seu amor e a sua fidelidade. Qual era a missão minha e sua? Ser um sacerdote. E nós deveríamos oficiar essa grande mesa e essa grande comunhão. Essa era a ordem, essa era a direção. Então, tudo isso aqui, gente, hoje nós vemos morte, destruição, vício, escravidão, uma série de coisas ruins, nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus. Tem gente que, não, eu sou ateu porque no mundo tem isso, tem isso. E foi Deus que fez ou foi o homem? Né? Na sua obediência, na sua desobediência e na sua rebelião. Então veja que a ideia era essa, o mundo foi feito como uma grande mesa de comunhão, para que Deus pudesse se sentar com quem? Com os seus filhos. Cadê o pastor? O senhor não é da Assembleia, não? Cadê o glória, pastor? O senhor tem que me animar para dar uma... o ser humano, ele se alimenta do mundo que recebeu de Deus. Olha como é que era para acontecer. E devolve a Deus o quê? Sua gratidão, sua devoção por todas as dádivas recebidas. O homem é um sacerdote, ou seja, o homem é um consagrador de toda a criação, transformando o mundo numa grande comunhão. O que é isso, gente? O mundo, uma mesa, os filhos sentam, comunhão, a gente come. O que é isso? A Santa Ceia. A Eucaristia. Estão comigo? Era para ser uma grande ceia tudo isso aqui. Cadê o pastor Valdemar? Pastor, não era para ter ninguém buzinando para o senhor no trânsito. Não era ninguém xingando, ninguém brigando. Era tudo para ser uma grande comunhão. E aí acontece uma tragédia, né? Eu vou falar daqui a pouco. Próximo slide. Então, a forma de o homem fazer isso, qual que é? Como é que o homem poderia, então, oficiar o seu sacerdócio? Ele consagrando todas as coisas a quem? Ao Senhor. Principalmente por onde ele começa? Pela sua própria vida. Então, a sua forma de viver, a maneira como você anda nesse mundo caído, deveria ser o quê? Uma forma de culto a Deus. Então, a nossa vida, ela deveria ser um grande culto de adoração a Deus. Amém, gente? Olha só, essa era a missão do homem. Mas e o homem fez o quê, pastor? O homem quis comer longe da mesa do Senhor e longe da presença do Senhor. Qual foi a consequência disso? O homem queria as dádivas, mas ele não queria o abençoador. O homem queria os benefícios, mas ele desprezou aquele que gerou todas as coisas e nos deu tão generosamente de uma forma tão abençoada no seu amado. Estão comigo? Então aconteceu isso, ou seja, a ordem que Deus deu para o homem falhou. Então o homem se perdeu comendo fora da presença de Deus e longe da mesa do Senhor. Mas espera aí. Como é que o homem se reencontra?
ele se reencontra com seu propósito eterno de ser um sacerdote, de consagrar todas as coisas a Deus, de se alimentar de tudo na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, em louvor e gratidão a Deus. O que ele faz? Quando ele se alimenta na presença de Deus, de volta na sua mesa. Quem foi que restaurou isso? Quem? Ponto para a irmã lá. O que o homem deixou de fazer, Jesus restaurou. Bora que agora vai começar a aquecer. Quero glória hoje. Quero glória. Até os batistão, presbiterianos, todo mundo vai dar glória hoje aí. É fogo aqui, né? Hein, pastora? Vamos lá, vamos por fora aquecer esse negócio. Vamos lá. Então, olha só. Próximo slide. Aquilo que foi perdido no Éden foi restaurado em Cristo Jesus. Então, na ceia do Senhor, Jesus não estava simplesmente dando um símbolo para a gente ficar repetindo pelo menos uma vez por mês. Ali Jesus estava restaurando a nossa função sacerdotal. Jesus ele estava mostrando algo mais profundo. Ei, vocês foram criados por Deus, para que a vida de vocês seja uma grande ceia. Vocês foram criados e depois de redimidos, satisfeitos em Cristo, para que a vida de vocês se transforme numa grande mesa. Cara, isso aqui é muito interessante. Porque isso aqui é ser cristão. A sua vida tem que se tornar uma mesa. Para todos aqueles que estão perdidos, famintos, sedentos, eles possam reencontrar novamente o caminho de quem? De Deus. Porque Deus quer restaurar os seus filhos. Deus, Ele quer que você seja instrumento de Deus para Ele alcançar aquele que se perdeu. Ele quer que você seja luz no meio das trevas, para que aqueles que estão perdidos no engano, se alimentando do lugar errado, eles possam reencontrar o caminho do sacerdócio e da comunhão com o Senhor. Amém, gente? Então veja que Jesus ele não está nos dando um símbolo, Ele está mostrando a sua vida. Então a grande ceia, a Eucaristia é o quê? É a vida de Jesus, como uma grande oferta agradável a Deus, por todas as coisas. Jesus ele estava mostrando o seu estilo de vida, a maneira como Ele viveu aqui na terra, porque Ele vive eternamente, amém? Então a Santa Ceia, então olha só, essa vida que é a Santa Ceia, é uma vida que sempre esteve em comunhão com Deus, uma vida que sempre se alimentou na presença de Deus, uma vida que se entregou plenamente à obediência de Deus, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Esse era o grande exemplo, essa é a grande referência. Quando você pega ali, você não está simplesmente lembrando do seu sacrifício, mas Ele está lembrando para o que você foi criado e o que você foi vocacionado para você viver como um cristão. Amém, gente? Próximo slide. A vida de Jesus é a Santa Ceia de Deus, que se entregou por amor ao Pai, para que nós o comamos. De onde eu tirei isso? João 6, 5,3, 5,8. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, olha só, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Está fraco ainda. Está fraco.
Ô, pastor, senhor... Ó, na próxima tem que ter uma rajada de glória. Não, é maravilhoso ou não é, gente? Cara, é maravilhoso. Gente, você está vivendo algum pecado escravizador, você é fome. Você quer abandonar o pecado? Não tem esse negócio, aos 7 passos para abandonar a vida homossexual. Os 25 passos para você deixar de ver pornografia. Os 38 exercícios para você não mais beber e não sei o quê. Não existe isso. Você tem que deixar de ser fome e virar comida. Quando você está cheio de Deus, você vai transbordar na vida de muitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, todo arrepiado hoje, pastor. Oh, glória. O Dustin deixou alguns anjos aqui domingo. Paulo está... Cadê? Vamos para o próximo slide. Jesus mostra a sua gratidão ao Pai pelo pleno suprimento em sua vida. Ou seja, Jesus estava plenamente suprido em Deus. Jesus se alimentava do Pai. Plenamente. Fazendo de si mesmo, olha só, como ele se alimentava de Deus, do seu relacionamento com o Pai, ele se tornou pleno da bondade, fidelidade, amor e justiça do Pai. E o que acontece? Fazendo isso, ele se tornou o quê? Suprimento para nós. Fazendo isso, ele se tornou o quê? Pleno para nós. Então, o coração cheio de gratidão, isso é o coração cheio de gratidão a Deus, torna-se doador para com os outros. O coração grato transborda de louvor, adoração, serviço e amor para com aqueles que estão em trevas, famintos e sedentos. Amém? Glória a Deus. Então, a vida de Jesus restaurou a verdadeira Eucaristia. A vida que reflete a Santa Ceia do Senhor. A vida inteira dele converge e revela aos homens o sentido maior das nossas vidas. A vida que foi entregue a Deus e a nós, por amor de Deus e por nós. Amém? De onde está isso? Efésios 5:2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Gente, a frase mais ridícula e mais mentirosa sobre amor é essa daqui. O amor acabou. Todo mundo que diz o amor acabou, na verdade, elas não estão baseando a sua vida no amor bíblico. Elas estão colocando, na verdade, seus sentimentos egoístas e idólatras na frente dessa questão. O que eles chamam de amor, a Bíblia chama de fome. Como ele não consegue mais usar a outra pessoa não rende mais as manipulações dela, não está sujeita mais a ser realmente dominada, controlada por ela, né? Ela começa a ser exigido responsabilidade dela. O que essa pessoa diz? Cara, o amor acabou. Mas olha só, o verdadeiro amor, olha só que interessante. Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se... O amor verdadeiro, ele é alimento. O amor verdadeiro se entrega. O amor verdadeiro, ele dá. O amor não é sentimento. O amor, gente, ele é uma crença. Ele é pactual. Se o meu casamento dependesse do que a gente simplesmente sente, porque a gente oscila ou não oscila, eu não teria feito 22 anos de casado. Estou mentindo? Não tem dia que o sentimento oscila? Graças a Deus que o amor, ele é pactual. O amor não é baseado em prazer. O amor é baseado em ética moral. Para nos guardar e nos proteger do que? Do nosso coração egoísta, do nosso coração hedonista. Sexo não é afetivo.
Eu não faço sexo porque eu olhei para alguém, achei bonito, e eu estou cheio de tesão, e agora eu quero me relacionar com essa pessoa. Não. Sexo é pactual. Eu faço sexo porque eu tenho uma aliança. Sexo é moral. Existe uma ética, não é o prazer. Eu tenho prazer, eu tenho uma fantasia. Opa, peraí, minha mulher não é brinquedo erótico. Minha mulher não é algo para ficar usando a meu bel prazer, segundo as minhas fantasias eróticas, alimentadas lá no passado, na época de pecado, no tempo de pornografia. Existe uma ética, existe uma função, existe um propósito eterno. E nós precisamos restabelecer isso. Porque o sexo, quando ele é baseado em prazer, o que acontece? Eu vou cometer injustiça. O mais forte vai dominar sobre o mais fraco. Então nós precisamos restabelecer essas verdades. A mesa do Senhor é o lugar onde nos alimentamos do amor de Deus e nos oferecemos aos outros para o louvor de Deus. Então veja bem, você se alimenta de Deus, você fica cheio desse amor, dessa fidelidade, dessa bondade, cheio de gratidão. O que você faz? Você se torna o amor de Deus para as outras pessoas. Amém? Essa é a forma de agradecer. Eu recebi o amor, eu sou cheio desse amor, e agora eu vou ser o quê? Eu vou ser amor na vida do próximo. Entendemos aqui essa primeira parte? Essa foi a introdução. Agora eu vou trabalhar 3 aspectos com vocês. Qual é a comida que Jesus comia? Como nós nos alimentamos espiritualmente? E como nós nos tornamos comida? Amém? A comida, o comer e o tornar-se comida. Estamos juntos? Então vamos lá, próximo slide. A comida. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifesta. Então veja que antes de todas as coisas serem criadas, na eternidade, de eternidade a eternidade, Jesus já estava em relacionamento com quem? Com o Pai. Então, de eternidade a eternidade, desde o princípio, Jesus já se alimentava do Pai. E é muito interessante a relação deles, cara. O Pai doa para o Filho e para o Espírito. E o Espírito, pastora? Ele doa para o Pai e para o Filho. E o Filho? Ele doa para o Pai e para o Espírito. Uma relação de doação. É uma relação que não é fome, é uma relação que é comida. Pastor, o senhor só tem algum amigo presbiteriano? Eu amo os presbiterianos, gente. Essa é só piada mesmo interna. Mas olha só, gente, pelo amor de Deus, por que os casamentos acabam? Porque ao invés de dar, o homem decide se reservar. Quando alguém dentro do casamento, ao invés de ser um doador, se torna aquele que se reserva e nega a dádiva ao outro, você quebra o ciclo de amor dentro da relação. E aquele casamento, ao invés de ser uma vida abundante e próspera, se torna um lugar de fome, de abandono, de violência e por aí vai. Então veja que desde a eternidade, Jesus conhece o Pai, Jesus se alimenta do Pai. E nós podemos dizer isso aqui, olha só, Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Ale. Olha o alimento, bondade, amor,
fidelidade. Isso dá gratidão ou não dá? Salmo 23, 6. Tem gente que diz assim, cara, eu estou trabalhando que eu quero ter um monte de seguidor na minha rede social, né? Cara, você só precisa de 2 seguidores na sua vida, você não precisa de mais nada disso. Olha só, sei que a bondade acabou, gente. Ó, quem estava triste aqui porque tem pouco seguidor na rede social, fique tranquilo. Você está em Cristo ou não? Então a bondade e a fidelidade do Senhor já estão seguindo você, acabou. Você tem mais que todos os outros. Amém? Olha o que diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. É muito interessante isso. É muito interessante. Porque quando a gente pensa em bondade e fidelidade, amor, justiça, a nossa cabeça normalmente vai pensar em experiências que são o quê? Experiências boas e agradáveis, que nós estabelecemos e definimos. Não é isso? E se eu pedisse para vocês testemunharem, seriam muitos testemunhos ou não? Glória a Deus. Vocês estão experimentando e comendo da bondade e fidelidade do Senhor? Mas e quando acontece alguma coisa não prevista? Quando as coisas saem do controle? Quando aquilo que foi tão esperado e desejado não acontece. Mas por quê? Porque a gente às vezes quer entender as coisas de Deus, às vezes até à luz dos nossos próprios desejos, porque eu desejava muito alguma coisa. E às vezes a resposta de Deus é o quê? Como é que a minha filha de 21 anos que morreu, eu posso experimentar da bondade, fidelidade e a justiça de Deus? Eu vou conseguir entender isso com a minha cabeça? O que eu preciso fazer? Confiar. O Senhor, Ele governa de eternidade a eternidade, não é verdade? Vamos imaginar que essa Bíblia aqui, ela é o tempo dos homens. Início e fim da era dos homens. Vocês conseguem imaginar que Deus está fora disso aqui? Ele conhece o princípio e o fim. Vocês sabiam que Deus já está conosco na eternidade? Isso entra na nossa cabeça? Ele não está aqui. Nós já estamos com Ele. Enquanto a gente vive esse tempo aqui, Ele sabe todas as coisas. E tem uma promessa maravilhosa em Romanos 8, 28. E lá está escrito o seguinte: sabemos. Ele não diz sentimos. Ele diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o seu propósito. Todos estão em Cristo? Essa promessa é sua. Eu não sei, minha esposa não sabe até hoje, mas um dia nós vamos saber. E nós vamos compreender que a melhor coisa que precisava ser feita naquele momento era Ele recolher a nossa filha. Amém? Eu não preciso entender. Se eu conseguisse entender a mente de Deus, Ele não seria Deus. O convite dele para mim e você é o quê? Confiar. Amém? Próximo slide, por favor. Então, olha só, a bondade de Deus é o nosso alimento. Ela é resultado do amor eterno de Deus. O que o salmista diz? Que o amor de Deus dura para sempre. Jesus conhece profundamente a bondade de Deus e seu amor desde a eternidade. Ele se alimentava do amor do Pai, da bondade do Pai, da fidelidade do Pai, e cheio de gratidão, repetiu esse amor para conosco. Quando você se alimenta do amor do Pai, você se torna o amor do Pai.
Quando você se alimenta da luz do Pai, você se torna luz para aqueles que estão em trevas. Amém, gente? Nos alimentamos da bondade de Deus quando vivemos experiências em nossas vidas. Mas olha só, existe algo mais profundo, algo que nos dá realmente certeza da bondade e fidelidade de Deus, que é o que, gente? A sua palavra. Preste bem atenção aqui em Mateus 4, o que estava acontecendo? Jesus estava num momento de grande necessidade, sim ou não? Sim. Jesus estava num momento de grande pressão, sim ou não? Jesus estava vivendo um momento de grande tentação e grande provação. Qual foi o alimento para esse momento? Qual foi o socorro de Deus para ele naquele momento? A sua palavra. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Cara, a caminhada cristã tem seus... E teve momento, cara, na nossa caminhada que... Cara, só restou uma coisa para a gente se apegar. Adivinha? A palavra de Deus. O nosso coração, às vezes, ele começava a querer interpretar as circunstâncias do nosso jeito. Às vezes, por conta das circunstâncias, a gente olhava para Deus e tinha uma tentação muito forte no nosso coração. Qual era? Apontar o dedo para Deus. E dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. Quem nunca? Quem nunca foi tentado nisso? E tem uma segunda tentação. E a gente se apegava à palavra. Tem uma segunda tentação. Existem pessoas na igreja que amam o Senhor. Eles querem viver uma vida de devoção ao Senhor, mas às vezes eles estão escravizados por um pecado. E às vezes aquela pessoa não consegue romper com aquele pecado. E sabe qual é a mentira de Satanás no coração dessa pessoa? Que ela está lá lutando, querendo uma posição, querendo realmente se livrar daquela questão, tudo. E aí o que acontece? Poxa, Deus não me ama. Deus me odeia. A vida na igreja, a vida cristã não é para mim. Não levanta a mão, não, mas quem nunca? A gente não é tentado disso? Qual é a tentação? Jesus me odeia. Porque olha só, eu me afundei de novo. Eu pequei de novo. Eu oscilei de novo. Eu vacilei de novo. Gente, isso é uma grande mentira. Deus ama você, Ele quer restaurar você. A pergunta que eu faço é o seguinte: nessas horas, gente, seja qual for a fome do seu coração, tem algum outro caminho que não seja Cristo? Quando é que eu sei que uma pessoa é uma cristã genuína? Não é se ela tem aquela vida perfeita, mas aquela pessoa que muitas vezes ela dá uma cabeçada, só tem o Senhor, e continua andando, continua andando, continua andando. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que aquela situação vai ser transformada. E olha o que aconteceu com Jesus, pastor. Jesus estava com fome, uma fome de 40 dias. Tem gente que não consegue ficar do almoço para o lanche da tarde. Quem é da área médica? É autofagia o termo? Que o corpo, você começa a se alimentar do seu corpo? É, né? Cara, o corpo dele já estava se alimentando ali dele mesmo. Tinha cãibra. Mas diante dessa situação, é aí que Satanás entra. Satanás entra com a sua mentira e com a sua tentação. Mas olha a promessa de Deus aqui. Olha que interessante, gente. Se você se alimenta da palavra na hora da provação, você consegue dizer não ao diabo, sim a Deus. Você resiste ao tempo da prova. E no final, o que vai acontecer? Os anjos do Senhor vão vir e servir você. Sabe o que significa? Para essa fome que você está passando, se você for fiel, não vai faltar alimento. E essa provação tão grande, não vai faltar alimento. E essa dificuldade, essa enfermidade, não vai faltar alimento. Mas você tem que fazer o quê? Permanecer
fiel. Fiel. Amém? Glória a Deus. Quando na hora da tentação escolhemos o que cremos e não o que sentimos, aguardando o tempo do Senhor, somos saciados em Cristo pelos anjos de Deus. Fidelidade, eu já ensinei isso aqui. Fidelidade é o que, gente? É um sentimento? Fidelidade é uma crença. Lembram? Eu não acordei de manhã assim, rapaz, eu já estou com uma vontade de ser fiel, né? Não, hoje eu vou ser, hoje eu não estou muito afim, não, hoje eu não vou ser. Gente, não tem nada a ver, não é sentimento, é mandamento. É uma crença que a maior forma de você honrar uma aliança é sendo fiel a Deus e ao seu cônjuge. Amém? Glória a Deus. Rapaz, eu tô aleluiado. Se eu não fosse gordinho, eu voava agora. Glória a Deus. Já viram que o meu pecado é um pãozinho, né? Um não, né? 3, 4, no café, né? Me ajuda, me ajuda em oração aí, pelo amor de Deus. Cara, eu acredito tanto nisso, velho. Eu acredito tanto nisso. Entenderam qual é o alimento? Bondade, fidelidade, justiça, amor de Deus. Mas isso fica mais sólido, principalmente nos momentos de tentação. É a sua palavra. Vocês têm se alimentado da palavra de Deus? Então, olha só, esse é o alimento. Agora vamos ver assim, o que é o comer. Gente, pegar a Bíblia, meditar, não é comer. É se equipar. O comer vem num outro momento, e aqui eu já dei um spoiler. Vamos para o próximo slide, por favor. O comer. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida é a palavra de Deus, mas o alimentar-se é fazer a vontade de Deus. É na hora da tentação que 2 mesas estão postas. É na hora da provação, da angústia, da necessidade, da preocupação, da inquietação, da perturbação. Tem 2 mesas. E é ali que você escolhe de qual mesa você vai comer. Aqui, dificilmente alguém está sendo tentado agora. Aqui está muito fácil. Aqui nós estamos o quê? Nos equipando com a palavra. Decorando a palavra, guardando a palavra. Mas é na hora que um amigo sensual aparece no trabalho, uma amiga, alguém na escola, alguém de repente em algum outro lugar, surge uma proposta, você está com dificuldade financeira, surge aquela proposta indecente. Olha, aqui tem um negócio bom para você. Bom, negócio bom. Você só precisa tirar 30% para Satanás. O resto é seu. Não, é bom, isso aqui eu vou pegar para mim. É nessa hora. É nessa hora. Você está sozinho no teu quarto, vem uma imagem, vem aquela vontade de ver pornografia, vem aquele desejo de cometer algum pecado. É na hora da tentação, da fome, que a fome bate, que você precisa decidir de qual mesa você vai comer. Estão me entendendo, gente? Essa é a hora. Essa é a hora. Por que Jesus era chamado de a palavra de Deus? Porque ele obedeceu a palavra de Deus em tudo. Então, olha só que interessante, quando você obedece a palavra, o que a palavra vai fazendo? Nesses momentos de tentação, a sua natureza vai se misturando com a natureza de quem? Da palavra de Deus.
E você vence aquela tentação. Vem outra, você vence aquela tentação. Você vence a outra tentação. E você vai começando a experimentar de uma vida de liberdade naquela área. E por que a liberdade se estabelece no teu coração naquele momento? Porque a partir do momento que a lei de Deus se tornou a lei do seu coração, você também se torna aquilo que a palavra diz que você é. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós entendemos. É nessa hora, meu irmão. É na hora que o bicho pega. É na hora que Satanás vem oferecer ídolos para o teu coração. É nessa hora que você valida a sua fé. E a palavra vai começando a entrar. E aí você só não ouve falar do amor de Deus. Mas a partir do momento que a lei de Deus se torna a lei do seu coração, você se torna o amor de Deus para aqueles que estão perdidos. Vocês entenderam essa lógica? Jesus se alimentou do Pai. Ele se tornou o amor do Pai. Nós nos alimentamos de Jesus. E quando fazemos isso, nós nos tornamos o amor de Cristo para aqueles que estão perdidos. E a sua vida se torna uma mesa. Amém? Pode ser. Isso é a vida cristã. Um carro não vira uma garagem porque ele está dentro de uma garagem. Você não vira cristão porque você está dentro de uma igreja. Você se torna cristão quando você investe no seu relacionamento com Deus. Ele se torna o amor do seu coração. Você tem um coração grato por todas as dádivas que você recebeu dele. Você se alimenta da palavra dele, da bondade dele, da fidelidade dele. Aquilo transformou o seu coração e a forma de você ver o mundo e interpretar a vida. E a partir daquele momento que você agarrou essas coisas e elas se tornaram a lei do seu coração, as pessoas vão olhar para você e vão ver quem? Cristo. O que é cristão? Pequeno Cristo. Nunca seremos como ele assim. Em estatura é impossível. E ele sabe disso. Ele nunca exigiu perfeição. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja comida e alimento, seja mesa. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Seja comida, seja alimento, seja mesa. Pedro, tu me amas? Pedro não confiou mais nele. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele voltou para Jesus e disse, tu sabes todas as coisas. Eu te neguei. Eu duvidei em alguns momentos. Eu vacilei. Mas mesmo na minha imperfeição, com todos os meus defeitos, o Senhor sabe que eu te amo. É verdade, Pedro. Seja mesa, seja eucaristia, seja comunhão. Eu quero me sentar à mesa com os meus filhos a partir da sua vida. Amém? Amém. Vamos ver agora o comer. Próximo slide. Mais um slide. Aqui. Comer. Gente, eu vou passar um pouquinho do tempo. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo? Vou tentar não passar muito. E quando é que você se torna a comida? Olha só que interessante. João 6, 47, 51. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim... Então veja que primeiro você precisa crer em Jesus. Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto.
e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus se alimentava do seu relacionamento com o Pai, desde a eternidade, da sua amizade com o Pai, da sua comunhão com o Pai, vivendo sempre na presença do Pai e comendo da mesa do Pai. Era daí que vinha a força de Cristo. Muita gente diz assim, não, ele estava lá e ele fazia isso, cara muito bom, bom demais. Mas de onde vinha a sua resistência? De onde vinha a sua resiliência? De onde vinha a sua motivação? De onde vinha a sua gratidão, a sua entrega? Do seu relacionamento com o Pai. O que a gente está aprendendo? Que o centro da vida cristã é a vida de Jesus. Mas qual era o centro da vida de Jesus? O seu relacionamento com o Pai. O que ele restaurou? O nosso relacionamento com o Pai. Quando ele se fez mesa, cheio de gratidão, partiu o pão, que é o corpo dele, derramou o sangue dele no cálice, se entregou a nós. Qual era o anseio do seu coração? Nos reconciliar com o Pai. Você tem falado com o Pai? Você tem orado ao Pai? Você tem comunicado com Ele? A sua vida é consagrada a Ele? Você anda com Ele? Porque olha só, o caminho está aberto. Não existe mais questão. Não tem mais nada entre você e o seu Senhor. Paulo, mas eu ainda tenho uma dificuldade com pornografia. Paulo, eu ainda tenho uma dificuldade com tal coisa. Invista no seu relacionamento com o Pai. Continue se alimentando da bondade do Pai. Você vai andar hoje e aí você vai furar o seu pneu daqui a 50 metros. O que eu faço? Levanta, corrige o pneu, continua andando. Adivinha, você vai andar 200 metros. Vai fazer de novo. O que eu faço? Levanta, continua pedalando, continua segurando. Vai andar 1 quilômetro. Caiu de novo. Levanta, continua pedalando. Vai andar 10 quilômetros. Vai andar 100. Vai andar 1000. Vai andar 1 milhão. E vai chegar o dia que você nunca mais vai cair naquele pecado que te escravizou. Mas você precisa fazer o quê? Continuar. Investir nesse relacionamento. Sentar na mesa de Deus. Sentar na presença de Deus. Comer da palavra de Deus, da bondade e da fidelidade de Deus. E vai chegar o dia. Vai chegar esse dia. Em que todo esse terror, ele vai virar um testemunho para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estive 10 anos na igreja. 10 anos na igreja, pecando sexualmente. Lutando, guerreando, achando que Deus me odiava. Eu queria tanto não voltar para aquele pecado. Mas foram 10 anos. Eu louvo a Deus pela vida daquela mulher. Que ela investiu na minha vida, ela foi mesa de Deus na minha vida. Ela foi eucaristia de Deus na minha vida. O amor dela a Deus, o relacionamento dela com Deus me sustentou esses 10 anos. Até que um dia, dia 6 de abril de 2012, tudo acabou. Eu comemoro, não para o meu louvor e para a minha glória, 14 anos livre da escravidão do pecado sexual. Meu coração é cheio de gratidão. E o que eu fiz com isso? Eu virei uma mesa.
virei uma mesa. Qual é o alimento que eu dou para aqueles homens? O Senhor. Isso é a vida cristã. Cara, Deus não odeia você. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé. É 5 ou 6? É o 6? Estou emocionado aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz. Paz com Deus. Romanos 5. Olha aí, está acertando, está vendo, pastor Ana? Só ficou aí. Ei, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Deus não está em inimizade com você. É você que acredita nas mentiras de Satanás. E quando essa verdade ela se estabelece em seu coração, você vai olhar para a mesa de Satanás e vai dizer, cara, eu tenho muito mais para comer aqui na mesa de Deus do que nessa outra mesa. E você vai abandonar. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá. Eu tô aleluia. De novo, eu só não estou voando porque... É 1 quilo, gente, a mais só. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que você tem um passe livre para pecar. O que o apóstolo Paulo diz? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é, quem será contra nós? Eu vou viver em pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Mas eu vou olhar para essa dádiva, essa maravilha, ela vai constranger o meu coração vai se encher de gratidão. E a partir dessa gratidão eu começo a dizer o quê? Não a Satanás, e sim para Deus. Aleluia. Jesus é o pão do céu. Próximo slide, por favor. Jesus é o pão do céu, pois ele obedeceu a Deus em tudo. Ele cumpriu plenamente a vontade do Pai, qualificando-se como aquele que iria mediar nossa reconciliação com o Criador e nos unir de volta a Ele. Ele se alimentava de Deus, se tornou alimento, e todos os que dele se alimentam se tornam comida. Para isso, precisamos crer em Jesus e nos alimentar dele. Mais um slide, por favor. Vocês estão prestando atenção do que eu falei, o que nós deveríamos fazer? E como Jesus cumpriu plenamente esse ofício? A vida de Jesus sempre foi um culto agradável a Deus. A caminhada de Jesus, os milagres que ele operou, as palavras dele, a comunhão dele, os eventos de Deus, tudo o que Jesus fez, a vida de Jesus é o quê? Um grande cordeiro, cevado, gordo, que foi criado por Deus para quê? Para ser comido. Deus ama e quer salvar os seus. Ao fazer a vontade de Deus, Jesus se torna o amor de Deus materializado, que deseja salvar e redimir o seu povo. Ele se torna o pão que obedece a Deus e por isso foi consumido. Ao amar a Deus, nós amamos o próximo. Ao obedecer a Deus, nos tornamos uma mesa para que o Pai sente em comunhão novamente com os seus amados. Aleluia. Essa é a vida eucarística. A vida que vira comunhão. A vida que agrada a Deus e se torna um verdadeiro culto de adoração ao Rei da glória. Amém? Quando é que nós comemos a carne de Jesus e bebemos do seu sangue? Quando nós investimos na amizade com Ele. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e dizemos, cara, essa é a vida que vale a pena ser vivida.
Eu tenho admiração por essa vida. Eu quero ser igual a esse homem. Vocês viram isso na vida dos discípulos ou não? Quando você faz isso, você deixa de ser fome e você se torna comida. Amém? E para a gente encerrar, para a gente fechar e concluir, João 15, 14 e 15 diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Nossa amizade com Jesus é o caminho do discipulado. Acho que pode avançar um pouquinho para a conclusão, perdão. Ao ser amigo de Jesus, vamos buscar imitar Jesus e nós vamos amar o que Ele amou. Amém? A vida eucarística é a vida que não se contenta apenas com os benefícios da nossa união com Cristo, mas sim uma vida que deseja ser alimento, mesa e comunhão. Você entendeu as dádivas de Cristo? Você está satisfeito e feliz com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai se tornar mesa. Nos tornamos alimento quando o nosso coração abraça a palavra de Deus, reveste-se dela e a torna a lei do nosso coração, por ser a verdade de Deus. Olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Devemos ser, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece de sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Ao obedecer os mandamentos de Deus e viver a verdade de Deus, nos unimos a Ele e nos tornamos a bondade de Deus num mundo caído. Ao obedecer os mandamentos de Deus e viver a verdade de Deus, nos unimos a Ele e nos tornamos o amor de Deus num mundo caído. Amém, gente? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Só você e Deus, tá? Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. É só você e Deus agora. Seu coração está grato ou não? Seu coração é cheio de gratidão ou cheio de murmuração? Seu coração está contente e satisfeito? Ou seu coração está faminto e sedento? Seu dedo está apontado para Deus como uma acusação, ou suas mãos estão levantadas para Ele em adoração? Eu queria fazer algo um pouco diferente agora. Queria chamar os pastores aqui à frente, por favor. Pastor Valdemar, pastor Ronaldo, pastora Anísia, os demais pastores, por favor. E eu queria pedir algo, uma reflexão bem honesta. Feche seus olhos. Faça uma linha aqui, vamos tirar aqui o púlpito. Cuidado só com o notebook, os homens aqui tirar. Eu quero pedir algo a vocês. Eu queria que todos aqueles que querem ser alimento de Deus e uma mesa de comunhão para aqueles que são famintos e sedentos. E eu sei que alguns de vocês já são, mas aqueles que já são, vêm para agradecer, mas aqueles que ainda estão no caminho, mas que hoje entenderam a verdade e querem ser essa grande mesa de comunhão e louvor a Deus, eu queria pedir que vocês viessem à frente até um desses pastores queridos
eles vão impor as mãos deles, né, sobre vocês e vão abençoar a vida de vocês. Então, todos aqueles que querem ser mesa, comida e alimento, venham à frente. Seus pastores vão lhe abençoar, vão lhe honrar e vão declarar as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastores, abençoem. Unjam a vida dos filhos de Deus que aqui estão. Liberem, para que eles possam ser uma grande mesa de comunhão do Senhor, em nome de Jesus. Mesa, comida, alimento, para a glória e louvor de Deus, em nome de Jesus. Jesus, em certa ocasião, disse aos seus discípulos, e hoje Ele diz para você, Ele diz isso agora. E Ele diz, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E eu te escolhi para que você vá e você dê fruto, fruto que permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome, Ele te conceda. Lá em João 15, se eu não me engano, versículo 16. Pai, muito obrigada por confiar a nós algo tão precioso, Senhor. Muito obrigada por confiar a nós a Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Jesus, porque nós temos aprendido a nos alimentar dela. Hoje nós entendemos que nos alimentar da Tua palavra não é somente ouvir. Tanto que me desgastei, mas o comer a Tua palavra é, na verdade, obedecer, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor. E isso nos transforma, tentando te impressionar em alimento. Será que um dia eu poderia ser eu oro que essa palavra se cumpra na vida de cada um aqui, Pai. Que nós tenhamos sempre essa tanto convicção que eu de trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri
mesa cura. Tua mesa cura. Sim, Jesus. Aqui tem vinho e pão. Sim, Tem lugar pra mim. a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem lugar pra mim. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem lugar pra mim. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, Amém, cuidando queridos? da vinha que não Quantos se era sentiram minha, ministrados tentando nessa achar noite? meu valor, Alimentados pelo Pai. tentando esta te noite. Quantos impressionar. dizem sim e amém Será para que um essa convocação do dia Pai, eu de se tornar alimento? poderia ser Amém? Vocês se lembram que no começo eu pedi que o Paulo pedisse para vocês pensarem em tanto alguém? que eu trabalhei, O Senhor, de tanto repente, que te me colocar em desgastei, situação para interceder, tanto que ou o sol me queimou, saber cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, responsabilidade. tentando te impressionar. Conhece, às vezes foi Será uma que um pessoa dia eu que passou por você no poderia trabalho, ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. aqui não tem Deus, gente. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e Que a gente dê fruto, fruto que permaneça, fruto, alimento para outros. E o Senhor até diz que aquele que não dá fruto, o Pai vem, corta aquele que não dá fruto. Mas aquele que dá fruto, o Pai vem e poda, e cuida para que dê mais fruto ainda. E a poda, ela pode ser dolorosa. Pai, nós queremos dizer para o Senhor sim e amém para o teu chamado, para sermos alimento. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos ramos e que nós queremos ser ramos frutíferos. E o Senhor diz, acho que é no versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós para que vocês vão e deem fruto. Fruto que permaneça. E é muito interessante que no final do versículo o Senhor diz, a fim de tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome Ele vos conceda. Pai, eu abençoo os teus filhos para que eles sejam frutíferos.
Eu abençoo os teus filhos para que eles deem esses frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Para que verdadeiramente eles se tornem alimento na vida daqueles que estão ao redor deles. E o Senhor disse a Josué: somente seja forte e corajoso. E não te desvies da minha lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, que o Senhor fortaleça e dê coragem a cada um aqui para praticar a tua palavra, obedecer. Porque isso é o comer, nós aprendemos hoje. Não adianta ser somente ouvinte. Mas precisamos ser obedientes. Para que assim sim nós estejamos comendo da tua palavra. E nos tornando alimentos. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia.